Olá, estamos preparados aqui com atraso. Estou com atraso de 3 semanas, né? E muito trabalho, muita atividade. Estou um pouco atrapalhado aqui. Então, hoje é sábado, acho que é dia 28 de junho. E estamos aqui sábado à tarde para fazer o vídeo sobre a lição número 3 do trimestre 3 também, né? Um dia de chuva, como vocês podem ver, eu tive aqui embaixo aqui de uma cobertura que tem aqui em casa, para nunca deixar chover, né? Enquanto isso, lá na Cantareira, dá vontade de transferir algumas nuvens lá para os paulistas, né? Que está sobrando. Pedi também para o pessoal lá do Nordeste empurrar nuvens para o lugar. Fazer o quê? Esses são os últimos tempos, né? Tempos cada vez mais difíceis. Os anteriores já foram difíceis. Agora imagina os últimos, como serão, né? Muito bom. Estamos aqui para estudar sobre o Espírito Santo, a lição número 3. Eu confesso que eu não sou grande entendedor desse assunto, né? Também não sei se existe alguém grande entendedor nesse assunto. Talvez o ser humano que mais entenda saiba bem pouco a respeito do que existe para se saber a respeito da terceira pessoa da Trindade, né? Bom, nós vamos fazer uma oração, como é o nosso costume. Santíssimo, poderoso Deus que estás nos céus, queremos agora fazer um vídeo, muitos assistirão e tu estarás conosco. Esteja conosco aqui nessa gravação, esteja também com aqueles que vão assistir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Então é João, capítulo 14, versículo 16. É aquela famosa promessa do Senhor Jesus Cristo, né? Ele estava aqui como que se despedindo e ele lhes deu uma notícia boa, né? Tipo assim, olha, alguém que, vamos dizer que eu esteja com alguém lá e formei uma grande amizade, etc. Bom, chegou o dia de ir embora. Então, agora, né? Pai de família, vamos dizer assim, a esposa, teus filhos, etc. Vou deixar alguém outro em meu lugar. Mas não é um outro homem. É alguém que é capaz de dirigir vocês, de manter vocês, de continuar orientando vocês, sustentando tudo, até o dia que eu volte, né? Deixar um substituto aqui em meu lugar para fazer todos os cuidados que eu fazia. É mais ou menos, é uma ilustração um pouco fraca, mas é mais ou menos como se entende o Espírito Santo. Você se imagina, Jesus Cristo esteve lá com eles 3 anos e meio no trabalho como mestre, mas 33 anos e meio provavelmente como ser humano, né? Entre eles, um ser humano entre eles. E agora Jesus Cristo já foi morto. No caso desse verso aqui é um pouco diferente, mas Jesus Cristo já foi morto. Estava-se uma última reunião com eles, né? E disse assim: eu estou saindo, estou indo embora, mas vocês vão receber poder do alto. Vocês terão poder, recebereis poder. Está em Atos capítulo 2. E vocês sairão a pregar pelo mundo inteiro. Do trabalho que eu iniciei, que vocês gostaram tanto, as notícias boas que eu trouxe para vocês, vocês continuarão. E virá para vocês o Consolador. Então aqui está. Vamos dizer: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então, ou seja, outro Consolador aqui quer dizer o seguinte: esse não sou eu, e não é o Pai, óbvio, né? Como é que o Pai pode enviar Ele mesmo? O Pai decide ir-se, caso Ele for. E Jesus também não é o caso aqui, porque é outro Consolador. Então o Pai é um, Jesus Cristo é
outro, e viria mais um terceiro Consolador, né? Que não é nenhum dos dois. Isso aqui, para mim, está muito claro e óbvio. A fim de que esteja para sempre convosco. Então esse Consolador viria e nunca mais os deixaria. Ou seja, essas pessoas, quando ressuscitarem, o Consolador estará com elas. Na nova terra estará, assim como Jesus também estará com elas. Assim como o Pai também estará com ela, com essas pessoas. O Consolador viria agora, ele continuaria sempre. Jesus se separaria, mas um dia se uniriam na segunda vinda, e daí ficariam também para sempre. O Pai também para sempre. Então esse outro Consolador, que para mim está muito claro, só para, não é bem o nosso assunto, mas só para enfatizar em algo que está uma polêmica em muitos lugares dentro da nossa igreja. Esse outro aqui só pode ser Deus, só pode ser um ser divino, né? E outro assunto aqui, outro ponto, inclusive já na entrada do assunto, é que o Espírito Santo não é um ser muito conhecido, como Jesus é conhecido. O mais conhecido entre os três é Jesus Cristo. Uma, porque ele esteve conosco, só podia ser o mais conhecido, certo? O segundo mais conhecido é o Pai. E o terceiro, não se pode dizer mais conhecido, porque só tem três. O menos conhecido é o Espírito Santo. O que mais hoje trabalha conosco, né? Mas é o menos revelado. Então, Jesus veio revelar o Pai. Engraçado, ele não veio revelar o Espírito Santo, né? Mas aquilo que ele revelou a respeito do Pai, sendo o Espírito Santo divino, também acaba servindo para o Espírito Santo, que é Deus, tanto quanto Jesus é divino, tanto quanto o Pai, né? Deus Pai. Mas enfim, nós não conhecemos muito o Espírito Santo, muito embora possamos estar cheios do Espírito Santo. Não é? Em grande parte é um mistério, não faz mal. Há algum problema nisso? Se a gente crê no Senhor Jesus Cristo, que pediu que o Pai enviasse o Espírito Santo, qual é o problema de não conhecer bem o Espírito Santo? Eu quero dizer conhecer bem no sentido da revelação. Podemos conhecê-lo bem no sentido da experiência, né? De andar com ele, de estarmos cheios dele, né? De sermos guiados por ele. Estar cheio do Espírito Santo, nós vamos estudar mais adiante aqui, acho que na parte quinta, sermos guiados por ele, dirigidos em tudo, resolvendo, nos ajudando a resolver os problemas, etc. Isso é estar cheio. Bom, vamos para cá. O Consolador, para que o Consolador? Aqui é João 14, 26, e também João 14, 16 a 18, né? Resumindo aqui, qual é a função do Espírito Santo? Guiar, servir de guia, orientador, né? Um conselheiro, né? Ou um ajudador, um resolvedor de problemas, um tira-dúvidas, um explicador dos estudos que nós fazemos. Então, se você não estuda a Bíblia, ou não estuda o Espírito de Profecia, ou não estuda a lição, você não vai aprender, porque a função do Espírito Santo não é pegar o conhecimento e colocar na nossa cabeça sem que nós façamos alguma coisa. Não, o Espírito Santo tem por função clarear, dar entendimento a respeito daquilo que a gente busca entender, com sinceridade e oração, né? Então ele é um substituto legal e um substituto à altura, um substituto capaz de substituir Jesus Cristo. Algum anjo seria capaz de substituir Jesus Cristo? Nenhum anjo. Há uma diferença astronômica, uma diferença gigantesca, ilimitada entre a capacidade de um anjo e a capacidade de Jesus Cristo, como Deus, né? Então o substituto só pode ser alguém à altura, né? Alguém que seja tão capaz quanto, senão não substitui, né? Então o que o substituto deve ser? Por intermédio do Espírito Santo, os discípulos tinham a presença do Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, Cristo foi e eles ficaram uns 10 dias sem nem Cristo, nem Espírito Santo, daquele jeito, né? Ou seja, do jeito manifesto.
Porque o Espírito Santo já atuou aqui na Terra desde Adão e Eva. Mas agora como substituto, como alguém enviado, etc., é um pouco diferente. Então o Espírito Santo, sua função é continuar a obra de Jesus Cristo aqui na Terra, ou seja, continuar o processo de salvação, o programa de salvação. O Espírito Santo não morreu por ninguém, essa foi a função de Cristo. Mas o Espírito Santo tem a função de ensinar as pessoas, fazer as pessoas entenderem as coisas que Cristo ensinou a fazer, lembrar aquilo que já aprenderam, etc. Assim vai indo, né? O Pai, o Deus Pai, foi o que enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que morreu por nós. E o Espírito Santo é o mediador, aquele que ensina, aquele que faz a ligação agora entre o que nós, nossa situação, nossas fraquezas, etc. e tal, e o governo celeste. Essa é a sua função agora, aqui. Então ele é um enviado nesse sentido. O Espírito, na parte de segunda-feira, que é bem interessante. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu sempre sabia disso, mas há um questionamento hoje muito grave, muito complicado. E se vocês quiserem, anexo ao comentário da lição número 3, eu vou postar uma outra lição já de uns anos atrás, onde fiz um comentário, um estudo mais profundo, que era só sobre o Espírito Santo, e vou anexar ali, vale a pena dar uma olhada ali. Eu volta e meia relembro aqueles estudos, não é uma coisa que eu criei, é uma coisa que foi estudada em cima das orientações da lição, né? Eu não sou nem teólogo para estar propondo seja lá o que for. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é um ser. Aqui em João 14, 26 e também 15, 26 e no 16, 7 a 14, resumindo, o Espírito Santo interage com as pessoas, né? Ele ensina, ele faz a intermediação, ou seja, ele faz tipo vamos dizer assim, uma negociação entre o ser humano e o Deus Pai. Não é uma negociação no sentido assim, mas ele merece. Não é nesse sentido. No céu não tem esse tipo de negociação. O que no céu tem é sempre estar servindo a outra pessoa. Sempre estar servindo. O sujeito está na fossa, cometeu tudo que é delito, é pior do que não sei o... Bom, vamos supor assim, o pior ser humano de todos os tempos. Ele tem alguma chance de ser salvo? Tem. O mais interessante é que tem, né? E tem mesmo. Querendo ajuda, esse é o trabalho do Espírito Santo. Ajudar aquela pessoa a compreender sua situação, a perceber sua necessidade de perdão, a descobrir que existe o perdão, a descobrir que Jesus morreu por ela, que existe um plano para salvar, inclusive ela, né? Então, mas e quando é que o Espírito Santo não faz isso? Quando é que ele não perdoa? Vamos chegar lá, mais adiante um pouquinho, né? Ele faz essa intermediação, ele dá testemunho de Jesus Cristo, ou seja, ele faz que nós entendamos, compreendamos que Jesus Cristo é a verdade, que ele realmente morreu, né? Que a gente tenha isso como uma coisa lógica, não uma dúvida, né? E ele convence do pecado e orienta a pessoa a se salvar. O que hoje a gente pode perguntar, afinal, o que o Espírito Santo não faz no sentido da salvação? Ele faz tudo. Faz tudo. Ele complementa tudo aquilo que por nós mesmos não conseguimos. E o que nós por nós mesmos conseguimos é bem pouco. Aliás, um detalhe bem importante, o Espírito Santo, ele trabalha assim, que a gente não percebe que ele existe. É verdade. Mas se você prestar atenção, você consegue perceber. Eu que vivo no ambiente universitário, tenho ali colegas, doutores, alguns são pós-doutorado, etc. Eles, quando abrem a Bíblia, se é que abrem, poucas vezes, né? Ou ouvem sobre a Bíblia, eles não entendem nada. Eles não entra na cabeça deles. Isto é falta do Espírito Santo. Aí que está a diferença. Então, se nós estamos, parece que ele nem está aí, o Espírito Santo não existe, etc. Só parece. Porque se você um dia tivesse, vamos dizer, 2 horas sem o Espírito Santo, você ia perceber a diferença. Então, nós não percebemos nada porque nós estamos mergulhados na situação em ter o Espírito Santo. E quem perde o Espírito Santo, ele é tão desligado, ele se desliga tanto que ele acha que não precisa mesmo, né? Mas nós vamos chegar lá. O Espírito Santo é divino.
Ele é uma pessoa divina, né? Allos, é uma palavra, né, que foi utilizada, que é uma palavra grega, foi utilizada por Jesus, que quer dizer outro, do mesmo tipo, da mesma natureza, outro semelhante, ou seja, outro que é Deus. Vamos simplificar de uma vez aqui. Que Jesus, Deus, manda outro, né, um outro membro da divindade. Né, que existe um Deus, mas esse um Deus, ele é 3 membros, 3 seres. Não, são 3 deuses. 3 deuses, então nós teríamos uma competição. São 3 seres tão intimamente unidos pela sua própria lei, que é o amor, que eles são um só. Assim como marido e mulher devem ser, um só, porque estão unidos, de tanto que se amam. São 2, mas funciona como um só. Né? Então, o Filho, o Jesus Cristo, dependeu do Espírito Santo para fazer suas atividades assim, aqui na Terra, assim como nós dependemos. Né? E, bom, Jesus Cristo, porventura, iria depender de alguém inferior a Deus, inferior a uma divindade? Não se pode admitir uma coisa dessa, seria um absurdo. Né? Então, o Espírito Santo só pode ser Deus. Uma outra evidência, diz aqui, da divindade do Espírito, está na sua associação com o Pai e com o Filho. Então, ele aparece em vários momentos, ele também está junto, né? Por exemplo, no batismo de Jesus Cristo, ou no batismo das outras pessoas hoje. As pessoas são batizadas por orientação bíblica, né? De Mateus, bem no finalzinho de Mateus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o Espírito Santo tivesse que fazer parte do batismo das pessoas, mas que se ele fosse inferior, teria que haver uma coisa tipo assim, em nome do Pai, do Filho e o Espírito Santo, que é inferior, mas está fazendo parte aqui porque ele é alguém que faz com que a água não esparrame tão alto. Tem uma funçãozinha lá. Teria que haver uma observação. Não tem. Então os dois têm o mesmo nível. Os 3 têm o mesmo nível, são Deus. Os 3 são Deus. Fazem parte da divindade. Bom, uma grande função do Espírito Santo, relembrando aquilo que já falamos no início, mas acho que é bom relembrar, acho que não fui muito enfático nisso, é que o Espírito Santo convence do pecado. Por exemplo, eu sei por mim, eu sou pecador, o meu normal é pecar, o meu anormal é fazer as coisas certas. O meu normal é gostar do pecado. Tem muitas coisas que são pecado e que eu gosto, então eu tenho que estar sempre lutando contra aquilo. A função do Espírito Santo é me ajudar a vencer, me convencer, se perto, aquilo ali é pecado. Deixa eu dar um exemplo aqui, que é bem típico do Rio Grande do Sul, gaúcho, que toma chimarrão. Então, quantos membros aqui tomam chimarrão? Né? E não adianta, pastores pregam, outros anciãos pregam, etc. E aqueles não deixam, porque eles nunca se convencem de que o chimarrão faz mal, de que é um vício, de que aquilo é uma droga. Eles não se convencem. Portanto, o Espírito Santo, naquele aspecto, pelo menos no mínimo naquele aspecto, o Espírito Santo está com a porta fechada, ele não consegue convencer. A pessoa diz, não está. Esses tempos eu estava debatendo, entrou no assunto, não sei bem como, e o irmão lá me disse, não, sei perto, não tem nada errado com chimarrão, não tem. E a pessoa foi tão enfática que eu desisti, tá bom, acredite do jeito que você quiser. Né? Mas, gente, chimarrão é droga, ponto final, é droga. Mas é como dizer, não, esse tipo de droga não é droga. Isso é uma droga lícita, sei lá o quê. Essa é a questão do Espírito. Resistir ao Espírito Santo, mesmo nas coisas pequenininhas, no caso, como eu vinha explicando o chimarrão. Você está gradativamente, aos poucos, fechando a porta à influência do Espírito Santo, que a função dele está aqui, é convencer do pecado, e você não se deixa convencer nesse aspecto. Aos poucos você vai perder a capacidade de ouvi-lo, e já não entende mais nada do que ele diz. Não é? Vocês desculpem que a luz aqui não está muito boa, estamos em chuva e é 4:30 da tarde. Não é? E, bom, continuando aqui na obra do Espírito Santo, ele é um professor. É alguém que explica, alguém que faz entender. Por seu intermédio a gente consegue entender a Bíblia, né? A palavra de Deus. Consegue entender, né? Ele é alguém que transforma as pessoas. Também está aqui a nossa lição. Né?
convence do pecado, mas não deixa como, bom, tá bom, eu sou pecador, mas tá bom, então, infelizmente sou pecador, e agora fazer o quê? Não, ele não só convence, ele transforma a pessoa, por meio dos ensinamentos da Bíblia. A palavra de Deus, o conhecimento que se encontra disponível aqui tem informações, as informações que dispõem aqui, se transformam aqui em conhecimento. Esse conhecimento serve para transformação. É como um medicamento que muda a natureza da pessoa. Não é uma melhoria, não é um aperfeiçoamento. Meio estranho falar, aperfeiçoar aquilo que é degenerado. O que está degenerado precisa ser transformado, não aperfeiçoado. Aperfeiçoado, dá uma melhoria, já funciona um pouco melhor, né? Tem um balde que não é aqui do lado que está até captando água. Tem 2 furinhos bem pequenos. Então, dá para usar como balde. Não está muito bom, mas dá para usar ainda como balde. Mas vamos aperfeiçoar, vamos dar uma melhorada nele. Só tem um furinho, né? Continua. Melhorou um pouco. Aí vamos fechar o outro furinho, agora não tem nenhum furinho. Mas é um balde velho, feio já, etc. É bem velho. Né? Não. Transforma, o Espírito Santo transforma. Isso quer dizer, de um ser pecador para um ser totalmente isento de pecado. Um novo ser, transforma. Quando Jesus voltar, o Espírito Santo completará esse trabalho. Transformação quer dizer o seguinte, é um ser perfeito que tem agora condições de vida eterna. Não tem mais o vírus da vontade de querer pecar, de gostar de pecar, como nós hoje temos. Não adianta querer ser grande coisa aqui, que todos nós temos. Aos poucos vai perdendo aquela vontade, né? Vai perdendo aquela vontade, e isto é transformação. Isso não é aperfeiçoamento, é transformação. Então, por exemplo, hoje à tarde, sábado à tarde, tinha jogo, já teve jogo do Brasil, e parece que era para ser 1 hora. Se tem uma coisa que já não me atrai mais, que eu não preciso fazer força para, eu tenho que me cuidar para, não vou tal lugar, vou para fora, sei o que lá. Eu não estou nem aí se dão tiros, se fazem festa, etc. Não estou nem aí, não quero nem saber. Eu não sei ainda o resultado do jogo e vou acabar sabendo por coincidência, porque quando entrar o pôr do sol também não vou correr atrás só para saber. Não, isto era um pecado que eu tinha. Eu gostava dele. O jogo não era assim muito fanático, mas eu gostava. Mas o Espírito Santo já me transformou nisso. Minha esposa, mesma coisa. Minha filha, é um jeito. Ou seja, não é mais tentação. Isto não é. Se fosse por nós, o futebol morreria de fome. Morreria de fome. Eu acho que seria uma coisa boa até. Enfim, ficam brigando lá. Bom, deixa eles lá. Enfim, aqui. Cheios do Espírito Santo. Então nós tínhamos deixado um trecho do assunto aqui para depois, que é a questão do pecado contra o Espírito Santo. Afinal de contas, como é que você poderia explicar em palavras bem simples pecado contra o Espírito Santo? Olha, é muito simples. É muito simples. Já vários vieram me perguntar assim, Berto, será que eu já não cometi o pecado contra o Espírito Santo? Eu perguntava uma coisa, qualquer coisa, assim, perguntava, por exemplo, então você está com medo de ter pecado contra o Espírito Santo, de não ser perdoado? Eu estou. Tu não cometeu isso, você não estava mais nem aí. O que é pecado contra o Espírito Santo? É achar que não precisa mais ser perdoado. Ou então, que a minha vida que está assim, desse jeito, tá bom. Eu não preciso mudar nada. Tá bom, eu continuo assim. Ou então dizer, olha, eu não preciso do Espírito Santo, é mais direto ainda, né? Ou então dizer, bom, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, correta e tal, não precisa mais de nada. Ou seja, tem uma postura qualquer desse tipo assim que não precisa ser perdoado. Perdoar como? Nessa condição. Eu não quero perdão. Dizer assim, não vai ter também perdão. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Simples. Né? Agora, aqui o que quer dizer cheios do Espírito Santo? Então, eu vou ler um trecho aqui. O batismo com o Espírito Santo significa estar totalmente sob a influência do Espírito, completamente cheio do Espírito Santo. Né? Conforme Efésios 5, versículo 18. Né? Estar cheio do Espírito Santo é ser guiado por ele. Aquilo que é a função do Espírito Santo, né? Bem simples. É aprender com ele, né? É ser transformado, é ele nos transformar. É ele nos guiar, vai para cá, faz isso, cuidado com aquele, etc. e tal. É ele nos orientar sobre as coisas que a gente faz na vida, etc. Ou seja, todos os dias nós e o Espírito Santo estamos caminhando juntos.
assim como os discípulos caminhavam juntos com Jesus. Isso é estar cheio do Espírito Santo. É uma coisa prática. Não é o Espírito Santo, opa, o Espírito Santo entrou em mim. Não, isso é figura de linguagem. Né? Ou é muito utilizado pelos carismáticos, etc. Você ter o Espírito Santo é caminhar com Ele, estar com Ele, viver com Ele, interagir com Ele, conversar com Ele. Você não vê Ele, etc. Mas você permite que Ele faça na tua vida as operações, as transformações que Ele quer fazer, porque afinal de contas Ele sabe o que deve fazer, é Deus. Né? Aliás, uma pergunta àqueles que não aceitam o Espírito Santo como Deus: como é que Ele vai transformar a vida de alguém se Ele não fosse Deus? Uma coisa um tanto complicada. Ok, no próximo estudo nós teremos aqui a lição a respeito da salvação. Né? São lições importantíssimas. Vamos orar para concluir esse estudo? Santíssimo e poderoso Deus, Tu és o grande Deus. Que nunca nos abandonemos à influência do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, até o próximo estudo.